É o povo da Igreja Católica está animado. Aqui eu estou ouvindo a missa. Deve ser para espantar o frio, né? Ontem lá em Bambusa pus todo mundo para marchar para espantar o frio. Glória a Deus, hein? Glória a Deus. Maravilha. E já avisei que quarta-feira vai ter de novo e para ninguém de salto alto. Estamos precisando marchar aqui em Jerusalém novamente, apóstolo. É isso É aí, mesmo? precisa mesmo. Vamos Eita! O marchar. único ruim de Jerusalém é que é muito longe, né? Tem que. É. Entrada em Jerusalém? É pertinho. Tem duas aqui no Tabuão. Nós vamos marchar nesse ritmo assim, ó. É Senhor de toda a terra, é Senhor de toda a terra, é Senhor de toda a terra, é Senhor de toda a terra. Adonai, Adonai, todo joelho a ti se dobrará. Adonai, Adonai, tu és o Senhor, todos vão gritar. Foi essa marcha de ontem, foi esse ritmo. Muito legal. Amém? Encontramos? Vamos Amém. ler? Olha, o título do capítulo 34 diz assim: Moisés sobe o monte Nebo e vê a terra prometida e morre. O texto diz assim, então: Subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume do Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar último. E o sul, e a campina do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua semente a darei, mostro-te para veres com os seus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. E este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. E era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. Agora eu quero que você vá comigo no penúltimo livro da Bíblia, o livro de Judas. Judas. E também no único capítulo, né? Penúltimo capítulo, penúltimo livro da Bíblia, o único capítulo, né? Judas 1, capítulo 9. Perdão, capítulo 1, versículo 9. Diz aí: Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Amém? Então vamos voltar para Moisés ali, é só para nós entendermos o propósito da ministração desta palavra. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus,
mais uma vez, papai, em um propósito. Mais uma vez aqui para falar da palavra do Senhor. Mais uma vez, papai, com um propósito de gratidão por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Pai, muito obrigado. Porque nesta noite poderíamos estar em muitos outros lugares, mas decidimos estar aqui para ouvir o Senhor falar conosco através da tua palavra. Então, Senhor, tira, Pai, todo sofisma, todo dogma, todo impedimento, tudo que não é proveniente do Senhor. Papai, que esta palavra que vem direto do teu trono, leva cativa a nossa mente, para que nós possamos aprender mais do Senhor, compreender, assimilar, guardar tudo que será dito aqui nessa noite. Que esta palavra seja a palavra rema para o nosso ser. Que nós sejamos edificados, agraciados pela sua virtude, Pai, pela sua graça e pelo seu poder. Fala conosco, papai. Ministra sobre nós esta unção sobrenatural que emana do teu Espírito, e que todos nós sejamos alcançados para a glória do seu santo nome. Amém. Glória a Deus. Falar da morte de Moisés é falar de briga com Deus. Eu já briguei com Deus por causa da morte de Moisés. E quando Deus escolhe alguém para ser um libertador ou para fazer a sua obra, Deus escolhe, não importa a condição social, não importa o estado em que a pessoa se encontra, não importa se a pessoa é dotada de sabedoria, de entendimento e de posses, muito menos isso. Mas quando Deus escolhe, ele não olha para a condição da pessoa, como a pessoa está, basta a pessoa aceitar o seu chamado ou então dizer, eis-me aqui. Moisés tentou fugir do seu chamado. Vamos ver isso na palavra, vamos lá em Êxodo. Vamos lá em Êxodo, abra a sua Bíblia comigo, vamos ver onde. Capítulo 3. Êxodo 3, não é? Vamos lá. Achei. Êxodo. Né? Êxodo, vamos lá. Vamos lá. Êxodo, capítulo 4, o 3 aqui, né? O 4 aqui nós vamos falar do chamado. Quando Deus concede poderes a Moisés. Então, versículo 10. Disse Moisés ao Senhor. Aí o Senhor já tinha aparecido para ele na sarça, né? Mas ele queria fugir do chamado. Quando é que Moisés queria fugir do chamado? Ele já estava com 80 anos de idade. Eu vou explicar sobre isso. O versículo 10 diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente. Essa é a desculpa de muitos, né? Para não fazer algo ou para não se comprometer em fazer alguma coisa, principalmente no que diz respeito às coisas de Deus. Não sei falar, eu sou tímido, eu tenho vergonha, etc. Então ele disse, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Eu acho que ele era um grosseirão, mas não media as palavras e nem as consequências por proferir uma palavra. E disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou surdo, ou que vê, ou cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora,
e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. E ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Então acendeu-se a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, teu irmão, o levita? Eu sei que ele falará muito bem. E eis que ele também sai ao teu encontro e, vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na tua boca. E eu serei com a tua boca e com a sua boca ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo. E acontecerá que ele te será por boca. E tu lhe serás por Deus. Olha a responsabilidade. E tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, é o cajado, com que farás os sinais. Bom, vamos entender, então, como foi o chamado de Moisés. Todos conhecem, não é, a história, que Moisés foi recolhido do rio Nilo, na época que Faraó decretou a morte dos inocentes. Então, a mãe de Moisés, o recurso que ela teve foi embalar o menino, nos pega um cesto, betumar, né, para que pra impermeabilizar, para que não entrasse água, e colocar o cestinho no rio. E Miriam ficou de longe ali, espiando ali, para ver se ia acontecer. Sabe por quê, irmãos? Naqueles tempos, no rio Nilo, existia Leviatã, uma espécie de crocodilo que chegava a medir 5 metros de comprimento. Então ele foi parar onde? Quando a filha de Faraó vai se banhar no rio, e de repente ela depara com o menino no cesto. E ali já era providência de Deus, porque Miriam viu ela recolher o cesto e disse: Olha, eu sei que entre as mulheres hebreias tem mulheres que perderam seus filhos e estão amamentando. Eu posso chamar uma mulher das hebreias para ser ama de leite do teu filho. E assim foi. Não é? A palavra diz que Joquebede, então, amamentou o seu próprio filho. Não podia chamá-lo de filho, porque senão era, com certeza, o decreto de morte da vida de Moisés, porque houve a ordem ali para matar todas as crianças que nasceram naquela época. Quando buscamos a revelação à luz da palavra, nós vamos ver o quê? Quem nasceria naqueles tempos? O nosso adversário, ele não é onisciente. Ele não sabe de todas as coisas. Mas um decreto, uma palavra foi liberada que naqueles dias nasceria um libertador. Um homem que libertaria o povo da escravidão do Egito. Então, como ele não é onisciente, ele ordenou a matança de todos que nasceram, como também foi nos tempos de Jesus. Ordenou a matança de todas as crianças que nascessem naquela época. Então, esse decreto veio do inferno e muitas crianças inocentes morreram. E então, Moisés ali criado, mas ele já desconfiava da sua origem, da sua verdadeira origem, sendo criado, sendo bem tratado, vivendo no luxo, e também adquirindo sabedoria e maturidade. Mas só que houve um tempo que ele se envolveu em uma confusão, porque nessas alturas ele já sabia quem ele era, qual era a sua origem, e por causa de um hebreu ele matou um egípcio. E aí começa a saga, a fuga. Porque ele matou o egípcio e fugiu. E quando ele teve uma contenda com alguém, alguém falou assim: Você também vai me matar como matou o egípcio? Então ele entendeu que alguém já sabia
do que ele havia cometido esse homicídio. E agora começa a preparação. E ele fugiu e foi para o deserto. E ele fugiu para uma terra bem distante e ali conheceu uma família, né? Conheceu um homem chamado Jetro, que tinha várias filhas, e ele casa com uma das filhas de Jetro e passa a trabalhar para Jetro. Já com seus 40 anos de idade, quer dizer, ele tinha vivido uma vida de luxo, uma vida de príncipe, uma vida de rei, etc, tal, tendo toda a riqueza, tudo em seu favor. Mas agora ele vai para o deserto. Deserto é lugar de adquirir experiência, maturidade. Deserto é lugar de sermos provados, até mesmo tentados, como aconteceu com Jesus. E deserto não é para sempre. Deserto, quando somos conduzidos a ele, é para que nós possamos adquirirmos resistência, vigor e aprendermos a lição para lutarmos, para não voltarmos, ou se voltarmos, nós temos experiência. E agora, no deserto, ele trabalhava para seu sogro. Ele pastoreava um rebanho de um homem chamado Jetro, que era seu sogro. Ele fugiu do Egito sem nada. Todas as vezes que eu citar o Egito aqui, estou falando das representações do mundo. Você pode associar e você pode ligar as coisas para você extrair aí o valor que você dará, né, às trajetórias. Então, quando ele sai do Egito, uma vida de luxo, uma vida que não lhe faltava nada, mas agora, no deserto, ele vai pagar um preço. Não vou dizer pela escolha que ele fez, mas as circunstâncias que a vida o levou, ou seja, era para que houvesse o cumprimento do projeto de Deus. No deserto é que se adquire resistência, adquire temperamento, experiências. E agora ele está pastoreando as ovelhas de Jetro, e quando Deus aparece para ele, eu imagino Moisés, né, no Monte Horebe, agora pastoreando um rebanho, né, com 80 anos de idade, pastoreando um rebanho que não era seu. E agora, assim, se pensarmos direitinho, conforme a vida, ou os dias de vida que um homem tem na Terra, ele já estava já com mais de meio caminho andado, já estava avançado na idade. E a palavra diz que eu não entendo o que ele estava pensando. Eu sei que ele estava com o cajado na mão. E aí o Senhor aparece para ele no meio da sarça, em um arbusto. Eu imagino uma visão extraordinária, uma visão do sobrenatural. E Deus, né, falando para ele, não é? Olha só que coisa interessante. Tem um louvor que fala, né? Lá no Monte Horebe,
assar sardia. Lá no Monte Horebe, assar sardia. Moisés queria saber por que assar sardia e não se consumia. Queria saber, ouviu uma voz do céu que lhe dizia, ouviu uma voz do céu que lhe dizia, tira, tira, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisas santo é. Tira, tira, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisas santo é. Olha, eu fiquei encabulado com essas palavras. Quando Deus apareceu para ele no meio da sarça, então ele falou: vou me aproximar porque eu quero ver. Que efeito, né? Se fosse nos dias de hoje, nós poderíamos falar, né? Que efeito visual maravilhoso para uma época daquela que não tinha LED, que não tinha efeitos, né, visuais, nem sonoros, nem nada. Para uma época, a pessoa ter uma visão desse nível, né? Alguém tinha que ter muito apreço pela vida dele, ou alguém estar numa situação assim, olha, é esse que eu vou usar e pronto, acabou. Então, quando ele vai chegando para perto, o Senhor falou com ele: Moisés, não chegue mais perto e tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisas, santo é. Eu fiquei pensando, mas como? Será que só lá no Monte Horebe é que é a Terra Santa? Ou que só vamos pisar uma Terra Santa quando chegarmos a esse lugar e tirarmos os nossos sapatos? Aí Deus me trouxe a revelação. Quando você escolher ser servo e servir a Deus, todo lugar que você pisar a planta do seu pé será vosso templo e será santificado pela sua presença. Todo lugar que pisares a planta dos vossos pés, este lugar é terra santa, é santificado. Deus me deu essa revelação quando eu questionava a respeito de, né, um lugar é santo, outro não. Então o Senhor falou com ele: olha, gente, a importância da oração, a importância de nós orarmos, a importância da intercessão, da oração de batalha espiritual, de não desistirmos nunca. Tenho ouvido o clamor do meu povo, tenho visto a aflição do meu povo, e por isso eu desci para livrá-los. Quanto tempo esse povo era escravo no Egito? Como eu disse a vocês, referência ao mundo. 430 anos. 430 anos escravos, mas herdeiros de uma promessa. Porque quando nós somos herdeiros de uma promessa, mas não tomamos posse dela, ela vai ficando para quem toma posse. Às vezes, tem gente com a bênção que deveria ser nossa, mas nós não fizemos jus a ela como deveríamos. Nós não clamamos, tivemos vergonha de abrir a nossa boca, como Moisés falou: olha, Senhor, eu não sou homem eloquente. Como eu vou falar com Faraó? Se eu sou pesado de língua e pesado de boca, como eu vou negociar com Faraó? Então a palavra vai dizer para nós que agora Deus está falando para ele, ali, né, diante daquela visão maravilhosa: eu desci para livrar o meu povo. E depois que chegaram a um acordo, embora a palavra diz que o Senhor irou-se com ele, então o Senhor ali operou através dele, né, do cajado nas mãos, né, através do próprio corpo de Moisés, Deus operou alguns sinais para que ele pudesse fazer uma demonstração de poder perante Faraó. É o que Deus faz na minha e na sua vida. Deus opera sinais em nosso favor,
ele nos ensina a operar os sinais, para que quando chegarmos diante de Faraó, Faraó é a expressão, ou é a figura, ou vamos dizer, a representação mais legítima do opositor do propósito, do nosso adversário. Aleluia, glória a Deus, diaconisa Flaviana. O opositor do propósito. Então, Deus faz para nós, em nós e através de nós, sinais para que nós possamos também usar a autoridade, a ousadia que ele nos deu para operarmos sinais também em nome de Jesus. E ele falou com Moisés, olha, tudo que eu estou fazendo aqui através da sua vida e apresentando a você, você vai fazer diante do Faraó. Ou seja, toda a autoridade, tudo que Deus está fazendo na sua vida, tudo que Deus está fazendo por você, você vai fazer em favor da vida das pessoas, para que o inimigo, atuando na vida delas e contra a vida delas, contra a casa dela, contra a família dela, contra as posses dela, contra os bens dela, para que a ação do inimigo não tenha efeito. Quando você se deixar ser usado por Deus ou fizer os mesmos sinais que Deus fez na sua vida. Assim, nós aprendemos com a palavra de Deus, que Deus, antes de enviar Moisés, né, falou, eu estou te enviando, mas estou te revestindo de poder, de autoridade, de ousadia. O que eu estou fazendo com você aqui é treinamento, eu estou te ensinando, e quando você chegar lá no Egito, quando você chegar lá no mundo, você vai se apresentar ao adversário, conversando, não de igual para igual, mas como quem é superior, porque na autoridade que há no nome e no sangue de Jesus, ele tem que te obedecer, ele tem que cair por terra, e ele tem que ver que você é autoridade em nome de Jesus. Isso para nós hoje. Naqueles tempos, a minha Bíblia diz que Moisés falava em nome do Senhor. Hoje nós temos um recurso maior, porque hoje nós temos 3. Naqueles tempos só tinha o Senhor. Hoje nós temos o Pai, o Filho e ainda temos o Espírito Santo, que é o nosso ajudador. Quando o Senhor fala para ele, olha, você vai lá e vai falar com o Faraó. Olha só, nós temos que prestar atenção em uma coisa. Irmãos, quando Deus falou, você vai negociar com o adversário, e você vai falar para ele que eu te mandei lá. Ele falou, tudo bem, Senhor. Estou preocupado com o adversário. Estou preocupado com o seu povo. Um povo rebelde, um povo obstinado, um povo inconsequente, um povo que duvida, um povo que perde a fé com facilidade, perde a esperança com facilidade. A quem eu devo anunciar como sendo o Senhor? Aí o Senhor falou, fala com eles, que eu sou o que sou, Deus Todo-Poderoso. Fala para eles assim, eu sou, me enviou a vós. Vamos ver onde está escrito isso? Vamos voltar lá no Êxodo de novo. Êxodo, no 3. Aqui, Êxodo 3, versículo 10. Vem agora, pois, e te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus, olha só, versículo 12. E Deus disse, certamente eu serei contigo. Isto te será por sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo da terra do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus, eis que, quando vieram aos filhos de Israel, e lhes disseram, o Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me disseram, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés,
eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás ao povo de Israel, eu sou, me enviou a vós. Parece que fica vago essa colocação, porque eu sou quem? Eu sou o quê? Não é? Eu sou me mandou aqui, irmãos. Esta palavra traz uma revelação tremenda. Porque quando Deus fala, eu sou o que sou, Deus Todo-Poderoso, Ele está dizendo, eu sou na vida de vocês, o que vocês querem que eu seja. Eu fiquei assustado com isso, sabe por quê? E Ele deixa claro que se nós queremos cura, Ele é cura para nós. Se nós queremos libertação, Ele é libertação para nós. Se nós queremos milagres, Ele faz milagres em nosso favor. Se nós queremos provisão, Ele é provisão para nós. Se nós queremos a luz, Ele é a luz para nós. Mas se nós quisermos trevas, Ele disse isso em Isaías, capítulo 45, versículo 5. Ele disse assim, eu sou o Senhor e não há outro. Não há Deus fora de mim. E Ele disse, eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Ou seja, Deus cuidou de nós no tempo da nossa ignorância. Para que você saiba, aí entra, que desde o nascente do sol, que desde o poente, que fora de mim, não há Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Aí o Senhor fala, eu formo a luz para quem quer luz. Eu crio as trevas para quem quer viver nas trevas. Eu faço a paz para quem quer viver em paz. Eu crio mal para quem quer viver do lado do mal. E ele diz, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então, quando ele fala, eu sou, me enviou a vós, cada um vai entender como a revelação lhe cair. Então, Deus pode ser, ele é Deus Todo-Poderoso e todas as coisas. Ele pode ser na vida de alguém. Quando, 2 Samuel, capítulo 16, a palavra fala assim, deixa eu ver, só achar aqui. 2 Samuel, deixa eu ver se é segunda ou se é primeira. Acho que é 1 Samuel. 1 Samuel 16. Vamos ver. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. A palavra diz assim, olha, o título, né, do texto é Saul é atormentado por um espírito maligno. Aí a palavra diz assim, e o espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava agora um espírito mau da parte do Senhor. Misericórdia, Deus mandou um espírito mau assombrar Saul. Então ele ficava demoniado, ele sofria variações. Quando ele estava em plena consciência, alguém chegou e, ó Senhor, o senhor não leva mal, não, o senhor está surtando aí. Tem uns capirotos aí perturbando o senhor aí. Sério? O que eu vou fazer para me libertar disso? E, pelo menos ele teve essa intenção, porque quem está sendo usado ou destruído pelo adversário não pensa dessa forma, porque o inimigo não vai deixar. Mas Deus deixou para nós entender isso. Por quê? Agora, o espírito do Senhor se retirou de Saul e agora o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então, Deus falou com Moisés, vai lá e fala que eu sou, me enviou a vocês. E eu serei na vida de cada um aquilo que eles quiserem que eu seja. Então, ele foi, todos nós sabemos, que a partir dali, ele não se apartou mais do seu cajado, que era a autoridade, não é? E agora começa as negociações e os sinais acontecendo até o povo sair da escravidão. Isso é muito bonito, quando você estuda Êxodo 11, Êxodo 10, Êxodo 11, Êxodo 12, a Páscoa, né? a libertação, a travessia do Mar Vermelho, né? O que é que você tem na sua mão, Moisés? Você tem um cajado. Então, fende o mar e diga ao meu povo que marche, não é? É autoridade.
é ousadia, é falar em nome do Senhor e mais do que isso, está disposto a pagar o preço para ver milagres acontecer. Atravessaram o mar, caminharam 3 dias, chegaram a Mara, Êxodo 15, e as águas de Mara não podia consumir, eram amargosas. E ali entra outra vez contenda, tem contenda ali e tal, né? Deus manda Moisés realizar. Eu acho que, em termos de circunstanciais, eu acho que é o primeiro ato profético realizado, fora os sinais que ocorreram, né? Porque o fender o mar com o cajado também era um ato de fé, era um ato profético. Então, houve contenda ali. Olha só a trajetória. Eu estou falando para vocês de parte da trajetória, das coisas que aconteceram com Moisés, para nós chegarmos aqui na morte dele em Gênesis 34. Então, a palavra diz que houve contenda ali, e Deus falou com Moisés: olha, usa o cajado, usa a autoridade que eu te dei, quebra um galho da árvore, joga na água, realize um ato profético, uma transformação ali, e fez isso. Agora entra uma palavra que poderia levar o povo à salvação, ou naqueles tempos, a Canaã. E essa viagem poderia ter durado apenas 40 dias. Durou 40 anos. Lá no fim eu vou falar sobre isso. E ele fez isso. Agora, todo mundo bebeu, saciou a sede. 3 dias caminhando no deserto sem água. E Deus falou, Êxodo 15, 26, chama o povo para uma reunião. E fala para eles, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e guardar todos os seus mandamentos e os cumprides, nenhuma das enfermidades que eu coloquei sobre os egípcios virá sobre vocês, porque eu sou o Senhor. Entra aí de novo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te sara, que te cura, que te liberta, que te transforma, que muda a sua vida, que te batiza no Espírito Santo, ainda te leva para Canaã. E continuaram a caminhada, não durou 4 capítulos. Agora, já de posse, né? Ou melhor, vivendo, experimentando o novo. Êxodo 20, o decálogo, ou os 10 mandamentos. E Deus começa, antes de falar dos mandamentos em si, Deus começa a falar assim, olha só, eu sou o Senhor, e não há outro. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas e nem as servirás, porque eu sou, de novo, o Senhor. E ele fala, sou Deus zeloso e eu vou visitar a maldade, eu vou visitar a iniquidade, eu vou visitar o pecado dos pais nos filhos até a 3ª, 4ª geração daqueles que me aborrecem. E farei misericórdia aos milhares, aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não vou entrar nos 10 mandamentos aqui e tal, por causa do nosso tempo, mas aí Deus fala uma coisa interessante, olha, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima no céu e nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas e nem as servirás. Aí entra a confusão. Por causa de quê? Digamos que eu tenho uma empresa. E a logomarca, o logotipo da empresa, seria um símbolo. Eu não seria idiota de fazer um símbolo satânico representando a minha empresa. Então, símbolo tem muito. Cada país faz na sua bandeira um símbolo, tá, etc. E Deus está falando, não farás para ti. Não te encurvarás a ela e nem a servirás. Por causa de quê? Porque eu posso, exemplo, né? Estou vendo aqui, ó, né? Que o meu neto deixou aqui, ó. Um biscoito aqui tem um rostinho. Olha só. Tem um rostinho nesse biscoito. Resultado.
Digamos que essa boneca ali, ou a menina que está representada no biscoito, se chama Maria. E Maria é uma pessoa muito boazinha, etc e tal. Estou usando Maria aqui, mas poderia ser qualquer outro nome. E agora vamos adorar e venerar Maria. A pessoa que fez isso aqui é um atrativo. Agora, as pessoas confundem muito as coisas. Por exemplo, tá aqui, é minha fábrica de biscoito, mas eu não fiz isso aqui para me adorar. Eu não fiz isso aqui para ser meu Deus. Eu não fiz isso aqui para eu colocar no lugar de Deus. Eu fiz isso aqui como uma representação. Ou seja, todas as vezes que alguém vê este símbolo aqui, vai se lembrar que eu tenho uma fábrica de biscoitos, né? Isso é, digamos, podemos chamar de quê? De um efeito visual, né? Tem um nome mais específico, mas todas as vezes que a pessoa vê isso aí, vai se lembrar de, de algo ou da empresa, ou etc. Bom, então o Senhor falou, não farás para ti. Mas se você tem um logotipo ou tem uma marca, isso não quer dizer que é o seu Deus. Ou pode ser se você quiser. Entenderam? Eu não sei, os mais jovens aqui, eu não sei, mas os mais velhos aqui, eu acho que o mais velho é eu. Eu cresci ouvindo minha mãe dizer assim, ó, quem não pode com mandinga, não carrega patuá. Por quê? Se você carrega patuá, é porque você tem medo. E se você tem medo, ela vem. Entendeu? Assim, nós hoje, quando aqui houve essa contenda aqui no Êxodo, e daí para cá, a partir de Mara, então eles precisavam caminhar mais 37 dias para chegar na terra prometida. Mas esses 37 dias viraram 40 anos. Por causa de quê? Da rebeldia, por causa da murmuração, por causa das contendas, por falta de convivência. Então, isso trouxe um peso, mas um peso muito grande para Moisés. E nessa trajetória, se você vai estudando a história, vai estudando, eu não vou entrar em muita coisa aqui por causa do tempo, mas você vai ver que Moisés pagou um preço altíssimo para conduzir um povo, né, que são 680 mil pessoas que saíram do Egito, para chegar com esse povo à terra prometida. Estou pulando muitas coisas aqui, né? Quando Moisés, já estressado, bateu na rocha, e Deus falou: conversa com a rocha. Ele vai e bate na rocha. Cambada de rebelde, pá, saiu água. Mas isso entristeceu o coração de Deus, porque Deus deu uma ordem para ele, dá uma ordem para a rocha. Não precisa bater. Mas ele estava num nível de estresse muito elevado. Isso trouxe consequências irreversíveis para ele. Mas entrando aqui no texto, a palavra do Senhor diz que no dia que Moisés morreu, ele levantou cedo. E ele estava olhando o povo recolhendo o maná. E Deus o chamou e disse: Moisés, eis-me aqui, Senhor. Você está triste, Moisés? Não, Senhor, eu sou assim mesmo. Não, você não é assim, não. Eu te conheço. Olha, Moisés, está acontecendo alguma coisa? Tá, Senhor. Eu acho que eu errei o caminho. Eu acho que eu fiz tudo errado. Uma viagem que era para durar 40 dias, já estamos com 40 anos e não chegamos na terra. Sério, Moisés? Os primeiros raios, quando saíram os primeiros raios do sol, o maná acabava. Porque a padaria celestial liberava o pão cedo, o maná cedo.
Então, quem precisava comer ou tinha que comer, tinha que levantar cedo para colher o maná. Então, os padeiros celestiais, quando os primeiros raios do sol saíam, então, eles se recolhiam e paravam, e cessava o maná. Quem levantou cedo, colheu, ia comer, ninguém podia colher para ninguém, ninguém podia colher porção dobrada. Por isso que tem um ditado no mundo que fala assim, olha, quem colhe o que come, não come o pão de ninguém. Mas quem colhe mais do que come, colhe e come o pão de alguém. Então, o preguiçoso ficava sem maná. Quem não queria levantar cedo, ficava sem maná. E quem colhia porção dobrada, dava bicho, cheirava mal, apodrecia, não funcionava. Então ele estava ali olhando ali o povo colhendo maná e de repente Deus fala, sobe aqui, Moisés. Eu preciso falar, Senhor. Quando eu era um jovem, vai demorar um tiquinho. Quando eu era um jovem garotão aí, eu subi isso aí com poucas horas, 6 horas, eu subi. Mas vai demorar. E Deus falou para ele assim, não, mas não se preocupe quanto a isso, não. Um dia para mim é como 1000 anos e 1000 anos para mim é como um dia. Leve o tempo que você levar, mas chegue aqui que eu preciso falar com você. Agora imagine vocês, ou nós, que pensamos assim, olha, se Deus quiser, Ele fala comigo aqui. Se Deus quiser, Ele fala comigo dentro da minha casa. Se Deus quiser falar comigo, Ele fala onde eu estiver, não precisa de eu ir em igreja para Deus falar comigo. Mas não é bem assim, segundo a palavra de Jeremias, capítulo 18. O Senhor fala com Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, que lá te farei ouvir as minhas palavras. Ou seja, Deus nunca gostou de prostração. Deus nunca gostou de cansaço, de gente que se declara cansaço, ou fraco, ou derrotado. Deus nunca gostou disso, até mesmo porque ele deixou em Joel registrado para nós, diga o fraco, eu sou forte. Quando nós estamos fracos em nós mesmos, quando nós estamos fracos na nossa carne, é porque nós estamos fortes espiritualmente, é porque nós estamos fortes em Deus. Então já vai Moisés subindo ali e etc. Olha só. E quando ele chega lá, e Deus fala, ei Moisés, chegou, né? Eu queria te mostrar a terra. Não é isso aqui que nós vimos? Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao cume do Pisga, que esse está de frente de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar último, e o sul e a campina do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras, até Zoar. Deus falou assim, você já viu a terra, Moisés? Não, Senhor, nós estamos acampados aqui, perto do Jordão, nós não dá para ver a terra, pois eu vou te mostrar agora. Então, ele falou assim, olha para a direção, olha para o lado do norte. Está vendo alguma coisa, Moisés? Não, senhor, não estou vendo nada, só vejo o nuvem. Desculpa, Moisés. E agora, Moisés? Não, que maravilha, Senhor. Agora eu estou vendo a terra que o Senhor prometeu. E a terra que mana leite e mel. Olha só que maravilha. Olha só as campinas, olha só os lagos, olha só as plantações. Olha só que terra maravilhosa, que terra fértil, Senhor. Que maravilha, Senhor. Eu quero descer agora. Eu vou voltar correndo, porque eu quero juntar o povo para a gente atravessar. Deus falou, não, Moisés. Eu estou te mostrando para você ver ela com seus olhos. Mas para lá você não vai passar. Sério, Senhor? Sério. E Deus falou, morre, Moisés. Essa foi a minha briga com Deus. Eu dei uma briga feia com Deus por causa disso. O cara dedicou a vida dele. O cara batalhou, viveu 40 anos separado, né, da mãe, como filho da filha de Faraó. 40 anos no deserto sendo treinado ali, a ferro e fogo ali, sol escaldante, temperaturas amenas, temperatura baixíssima, calor, escorpião, sequidão e tudo mais, por mais 40 anos, e depois mais 40 anos no deserto, conduzindo um povo obstinado, um povo murmurador,
um povo rebelde, um povo ingrato, um povo maldizente. E Deus fala: Moisés, morre. Você não vai entrar na terra prometida. Irmãos, ali eu perdi o meu chão, quando a gente lê isso aqui, ó. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Mostro-te para veres com teus olhos, porém, para lá não passarás. Quem viu essa terra? Abraão, quando ele saiu da terra dele e da parentela. Quem viu essa terra? Ló, quando andava com Abraão. E Deus falou com Abraão: ó, a tua semente darei esta terra. Mas só que eles primeiro serão escravos 430 anos no Egito e sairão de lá ricos. E aí, olha só, assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. E este o sepultou no vale. Por que nós lemos Judas? Porque até hoje, né? Talvez encontraram agora, ou pode encontrar ainda hoje, mas até hoje, ninguém sabe onde está o corpo de Moisés. Por isso, o diabo contendeu, nós lemos isso em Judas, com o arcanjo Miguel, a respeito do corpo de Moisés. Mas a minha Bíblia diz que quando o diabo contendeu, o arcanjo não ousou pronunciar juízo, mas ele disse: o Senhor te repreende. Isso nos deixa bem claro que no nome do Senhor nós podemos todas as coisas e repreender toda astúcia, toda força do nosso adversário. De lá para cá, Deus ensinou a Moisés fazer sinais, prodígios e maravilhas e operar milagres. Mas o que significa esta palavra sepultar? Significa ocultar, esconder, não deixar visível. Por que isso? A Bíblia diz que prantearam a morte de Moisés por mais de 30 dias, porque não encontraram o corpo de Moisés. E esse foi o motivo da minha briga. Depois de sofrer tanto, depois de pagar um preço altíssimo, e sabe o que acontece, irmãos? Não adianta fugir da jornada que está proposta para nós. Não adianta fugir da cruz que está determinada para nós.